Estamos ao vivo aqui nesse pós-jogo, Flamengo 1, Amazonas 0. Flamengo vence a partida, que é o lado positivo, né? O ponto que a gente não pode desconsiderar. Venceu em casa, não tomou gol na estreia da Copa do Brasil, porém, claro, não venceu da forma como a torcida queria. A torcida queria ver espetáculo, Amazonas é um time de Série B, a torcida queria ver uma goleada, e não foi isso que aconteceu no Maracanã. E a gente quer ouvir você, hein, que está acompanhando aqui no Coluna do Fla. O que você achou do primeiro tempo? Do segundo? O que você achou do jogo do Flamengo contra o Amazonas? Destrincha pra gente, manda aqui no chat. Mas antes, ó, dedo no like, inscrição no canal. Se você não fez isso até agora, colabora com o trabalho do Coluna do Fla, faça a sua parte, ó, dedão no like, ajuda a gente aí pra gente bombar ainda mais, trazer mais informações do Flamengo pra você aqui no Coluna do Fla. O Poeta Túlio tá comigo aqui nesse pós-jogo e a produção já colocou os brabos da partida que a gente escolheu. Eu queria saber por que o Lohan só tem um braço. Ei, Poeta Túlio. Como é que é? Quem só tem um braço? O Lohan só tem um braço? Lohan, a produção botou o Lohan de um braço só. O Lohan tava jogando com tipo uma proteção no braço, aí a gente aqui sempre reproduz a realidade. Então, por isso que o Lohan está sem um braço. Entendeu? Bom, o brabo do jogo pro Poeta Túlio, eu não vou nem dar continuidade a esse papo. O brabo do jogo foi o Lohan. Eu votei no Pedro pelo gol, né? O Pedro que salvou a noite. Porque se não fosse ele, imagina a gente terminar um 0-0 contra esse time do Amazonas no Maracanã, Túlio. Hoje ia ter muro da Gávea pichado, né? É o mínimo, né? É o mínimo que o torcedor acaba fazendo. Não vou dizer que é o que eu espero, que é um vandalismo, mas sim, é a tradição, né? É a tradição. O pintor já vai lá se preparar, né? Já pega o já deve ter já as latinhas lá, reservas lá, somente para poder cobrir a pichação. Vergonhoso, né? Eu até votei, não vejo problema de você ter votado no Pedro, mas eu votei no Lohan porque eu acho que o Lohan foi um dos poucos homens ali de frente que tentou, buscou criar, foi corajoso, fez jogadas de efeito, ali jogando como ele joga na base, não teve medo, né? E até, lógico, o Pedro fez o gol, mas ele só fez o gol, parece até absurdo o que eu vou falar, mas assim, depois teve até um lance que eu acho que foi exagerado, tá? Ele erra um domínio aqui no segundo tempo e a torcida vai a ele. Que de fato, é uma raridade o Pedro errar um domínio. Ele é muito bom nesse fundamento. Mas assim, eu acho que o Lohan entra no fogo, né? E isso é uma situação que muitas merece vezes uma consideração especial, moleque, né? Merece porque uma consideração ele realmente entrou especial. Na fogueira, concordo. Na fogueira. E se a gente for olhar num todo, talvez... Lógico, tem exceções, a gente vai falar aqui durante as notas, mas eu acho que o Lohan é um dos poucos que se salvam individualmente no que a gente viu hoje à noite. Os votos da galera aqui, a maioria, pelo que eu tô vendo, Túlio, não concordam nem comigo nem contigo. Votaram quem, gente? O Thiago Larusso disse que o Vinha foi o melhor. Muito bem. O Denilson Lima também falando que é o Vinha. O Errol Flynn, o brabo foi o Vinha. Pra mim foi o Vinha, disse o Franklin Cabral também. Que mais? Tem vários comentários aqui. Não é uma escolha absurda da galera escolher o Vinha. Bittencourt também. Pois é. Eu diria, Túlio, que foi difícil nesse time apático de hoje escolher. Eu confesso que na hora de eu escolher, eu botei a minha justificativa no Pedro, porque na realidade o Pedro foi o cara que salvou para fazer o gol. Então a gente falou que não foi o Vinha que tocou para ele. Claro, foi uma bela assistência do Vinha, um belo cruzamento. Mas se o cara não sabe fazer gol ali, a gente já viu o Gabigol perder milhares de gols naquela posição ali, amigo. Não é assim que funciona. O cara teve o mérito dele em fazer o gol. Só por isso, foi o meu critério. Se hoje o Vinha tivesse feito o gol, o Lohan, eles teriam, né, feito ainda mais a diferença. O Padre Milton mandou um superchat aqui, Túlio. Estou furioso com o ataque do Mengão sem eficiência. Calma, também estamos furiosos. Eu tenho que guardar... O que você vai fazer para relaxar? Eu não posso falar que eu quero fazer pra relaxar, mas que eu tô pistola com a atuação que... Cara, gente, pra ser bem sincero, se esse time do Amazonas tem um pouquinho mais de qualidade, porque eles vieram pra cá, a gente conhece o Adilson Batista, ele veio pra cá pra se defender, sair no contra-ataque, de repente achar um golzinho, vieram pra perder de pouco, né? E se fecharam sabe 2 linhas atrás.
mas eu nem acho que foi um time extremamente retrancado. Foi defensivo, como é de se esperar de um time desse. Mas sim, não foi aquele negócio tudo dentro da grande área ali. O time do Tite que tocava só bola pro lado. Por que acontece? O time do Amazonas, ao invés deles se fecharem ali, geralmente como é que muitos times jogam contra o Flamengo? Eles fecham a última linha ali com 5 jogadores e tal, a galera vai protestando aqui, com 5 jogadores ali. O Amazonas, ele faz a marcação ali atrás, o Ferrolho diferente, eles colocam 2 linhas, né, uma na frente da outra, né, criando mais dificuldade. E aí é um erro até do Tite, a gente vai falar bastante dele aqui, porque ele colocou o Gabigol e assim, o Pedro já estava isolado lá na frente, o Pedro não estava sendo marcado por 2, era uma galera na frente, eram 2 junto com ele ali, paralelamente com ele, e mais 2 à frente. Aí ele bota o Gabigol também entre os marcadores, cara. E o que faltava também pro time do Flamengo hoje? Criação. O De La Cruz não estava bem hoje, aí a gente pode debater se ele vai oscilar, se não vai, se é natural, se não é um outro debate. Não estava bem, errando passes assim que ele não costuma errar, do que a gente tem visto ele jogar até aqui no Flamengo. E aí ele tira o De La Cruz no segundo tempo, e aí ele coloca o Matheus Gonçalves. Qual foi o papel do Matheus Gonçalves? Ele botou o Wesley, porque o nosso lado direito geralmente costuma ser ineficiente ofensivamente. O Wesley, o Matheus Gonçalves tinha liberdade de cair por dentro para poder tentar ser um meia, entre aspas, né? Tendo liberdade para jogar, mas não funcionou, sabe? Até teve uma finalização, mas, né, do Matheus Gonçalves, mas assim, muito pouco mesmo hoje. Então assim, cara, muito sentimento nada legal aqui pro Tite, é o que eu posso dizer nesse momento. Eu não vou engrossar couro de que ele tem que sair, de que já tem que mandar embora, né? Eu ainda preciso refletir sobre o assunto, né? A bem da verdade, mas eu não sei se o que a gente está vendo se deve até ao próprio planejamento dele, Simon, porque essa coisa de vou poupar contra a Bolívar, vou fazer alterações tirando jogadores importantes contra o Palmeiras, né? Ou seja, colocando o Carlinhos para jogar, jogando o Carlinhos no fogo, quando a gente naquela partida tinha que ter o Pedro, né? Tinha que ter o time completo naquela partida. Contra o Bolívar, a mesma coisa, se justificando com a altitude. Não, mas a altitude já levando o time derrotado partindo de dentro. Sim. Partindo de dentro. E ele transformou. Derrotada. Sim, e ele transformou o jogo contra o Botafogo, que nada mais seria do que um clássico, lógico, já é um chamariz muito grande, mas ele trouxe áreas decisivos para aquele jogo. E o time só vem caindo. Pode ver que foi justamente nesse momento mais agudo, quando ele começa a poupar a equipe. Então, a galera tá na bronca aqui com o Tite no chat também. E eu queria lembrar, quem não clicou no like ainda, dá tempo. Clica aí no curtir aqui embaixo, que esse ajuda o trabalho do Coluna do Fla. Tá aparecendo o Superchat Pix. Pelo pix@colunadofla.com você pode mandar sua mensagem, a produção vai botar na tela também em destaque. Sérgio Santos falou, sem o Arrasca não existe criação. Acho que aí tá óbvio, faz muita falta, mas o time do Tite, mesmo com a Arrascaeta nos últimos jogos, não tem criado nada, né, Túlio? A gente até criticou o Arrascaeta no último jogo aqui, que ele também não apareceu. Não tá jogando nada, assim, por isso que eu falo, essa coisa, gente, essa coisa de poupar é relativo. Tem duas coisas, porque assim, as pessoas na hora de justificar o lance de poupar, que quer defender, falam, não, mas o cara pode se machucar, perdemos o Arrascaeta lesionado, né? Então assim, o cara pode se machucar em qualquer circunstância, até treinando, até em casa. O Adriano se machucou lá com a lâmpada. Teve em 2020, se eu não me engano, teve o Arão em casa. Ele quebrou o dedo, fraturou, na verdade, um dedo no box do banheiro, né? Então, assim, o jogador está suscetível a se lesionar em qualquer situação. Eu acho que você deve poupar, ele não vai conseguir repetir a equipe muitas vezes. Hoje, por exemplo, ele teve alguns nomes que ele não conseguiu repetir por forças maiores, né, do que a dele, jogador com problema, não sei o que e tal. Então, cara, você não vai dar sopa pro azar, você não vai dar sorte pro azar, tirando o que você tem de melhor em abril. Em abril, não justifica. Então, o Tite está sendo refém, né, das suas próprias estratégias, e o Arrascaeta entra nisso. Falta aquele, vou poupar aqui, porque, e mesmo assim o Arrascaeta jogando nada. Sendo que a gente tem um problema, o torcedor, eu até entendo o sentimento, eu entendo, mas assim, você tem 1000 desculpas, talvez, né, tem 1000 razões, muitas vezes para evitar uma corneta num determinado jogador, mas não tem desculpa, cara.
Porque, assim, o Arrascaeta é incriticável. Seja na vida real, a gente viu nos protestos ano passado, uma cena inusitada. Todos os jogadores sendo achincalhados quando estavam chegando. Quando chega o Arrascaeta, ele ganha carinho e tal. Desculpa, cara, o futebol é coletivo. Futebol é coletivo. Então, você pode até evitar a crítica, mas fazer carinho no cara, não sei o que. Então, assim, a gente sempre teve de 2019 pra cá jogadores incriticáveis e o Arrascaeta tá entre eles. Tem que ser cobrado também, não é dizer que não serve mais, tem que vender, que, porra, não tem que ir pro banco de... Não, cobrar, porque a gente sabe que o Arrascaeta pode dar muito mais pro Flamengo. O retorno que o Arrascaeta sempre deu pro Flamengo foi em alto nível. Então eu não posso esperar que o Arrascaeta seja um mero atleta burocrático. Eu vou cobrar que ele seja melhor. Ele é um ídolo, tem toda a sua história no Flamengo, tá no Olimpo, tá numa prateleira maravilhosa da nossa história, mas a gente precisa viver o presente. No presente ele não tá bem. Temos que criticar, temos que cobrar. O Pereba, o chuteiro apertado da partida hoje. Bota aí no chat também que a gente quer saber quem que você acha que falhou, quem que deveu mais e tal. E de novo, Túlio, eu diria que assim, não foi fácil também escolher um chuteiro apertado, porque o time foi tão apático, tão sem graça, que dava pra colocar um monte de gente. Dava pra colocar uns 10 jogadores ali. Sim. Eu coloquei o que pra mim representa melhor essa apatia. Gerson. O cara ser capitão ainda. O cara que tem preguiça de dar 2 passos pro lado. O Gerson só quer a bola no pé. O Gerson... Tem até um lance no início do jogo, quer dizer, pô, Gerson, é isso que a torcida espera de você. Deu um carrinho lá na entrada, na chegada, e morreu depois. E não sai. E o Tite não tira o Gerson lento do jeito que é. O jogador burocrático, o jogador que vive do que já fez, né? E é jovem ainda, tem preguiça. E você colocou o Tite, né? Mas poderia ser o Tite também, na minha opinião. Pra mim também podia ser o Tite. E sabe o que é engraçado? Se fala tanto em ciência, o Gerson recentemente fez uma cirurgia. E vem jogando todo o jogo, 90 minutos. Jogou na altitude. Os zagueiros, pergunto pra vocês, a ciência não chega ao sistema defensivo do Flamengo lá na zaga? A dupla de zaga joga todo o jogo. Ó, hoje eles foram titulares, Fabrício Bruno e Léo Pereira não foram substituídos. O jogo passado contra o Botafogo. Entraram no jogo aqui, eu tô no meu caderninho, contra o Bolívar. Também, contra o Bolívar, o De La Cruz, o Davi Luiz que jogou, mas o Fabrício Bruno tá lá. Fabrício Bruno de novo contra o Palmeiras. Não sai, cara. Não sai do time. Impressionante. A ciência não chega ao sistema... A gente tem que se perguntar o porquê. Por que a zaga também não passa nesse rodízio? Por que o Gerson não passa também nesse rodízio do Tite? Né? Tá todo jogo. Agora... Estava sem ritmo, né? E tem 2 coisas para considerar na questão do Gerson. Eu não vou fazer a defesa dele aqui, mas é pra gente considerar, eu acho importante. Essa questão do ritmo do jogo que você colocou muito bem, né? Que acho que traz a importância. E se a gente for colocar aquele jogo contra o Bolívar, né? Foi um jogo que ele tinha... Deixa eu até pegar aqui, ó. Jogo contra o Bolívar e Flamengo, né? Ele entrou como titular, né? Contra o... Não, ele ficou no banco, não é isso? Cadê? Não, ele jogou como titular, capitão aqui, ó. Jogou como titular. Aí ele entrou no segundo tempo contra o Palmeiras, que foi o jogo que ele retornou. De lá pra cá ele vem jogando. Aquele jogo contra o Bolívar não dá pra gente contar que ele colocou um time com 3 zagueiros. Mudou totalmente a forma do time jogar. Mas será que o Gerson tá com ritmo de jogo? Tá com entrosamento? Pra mim, na minha opinião, acredito que não. Né? Acredito que não. Pode falar. Votos da galera, Túlio. Gerson parece bicho preguiça, disse a Gilmara de Jesus. O Rafael Bittencourt também protestando que ele tirou o De La Cruz sempre, como sempre. O De La Cruz também não estava bem, né? Mas ainda assim é o cara que se doa, é o cara que mais se doa desse time, né? Sim. Vai. Leandro de Lima falou: a bola maltrata o Igor Jesus. O Igor Jesus hoje foi péssimo, né? Rafael Bittencourt também votou no Alan aqui. Eu tento sempre poupar galerinha muito nova, tal, porque o Igor é um moleque ainda, né? Entrou na fogueira ali também. Hoje era um jogo, né, de decisão e tudo mais, embora seja o modesto Amazonas. Mas o Igor Jesus foi mal pra caramba hoje, tá louco. Não conseguia dominar uma bola, né? Foi mal demais. Muito mal. E o que me preocupa é que ele começou tão bem, né? E não foi o primeiro jogo que ele foi mal. Ele tem ido mal nos últimos jogos, direto, assim. O moleque tá sentindo, parece que o peso da responsabilidade de jogar ali. Vamos eu queria só complementar aqui, a questão do Gerson.
Tá, Ah. só deixa eu falar aqui, ó. Os membros do clube têm um total espaço aqui no Coluna do Fla. E o Yuri Reis, membro do Clube Coluna, acabou de mandar no nosso grupo de WhatsApp. A produção vai colocar no ar um vídeo daqui a pouco, assim que o Túlio falar do Gerson. E aí, se os outros membros quiserem mandar também, fique à vontade, que daqui a pouco o Yuri Reis está no ar. Fala aí, Túlio. Não, é rapidinho. A outra situação é a característica do Gerson. Hoje ele jogou praticamente no lugar do De La Cruz, né? De La Cruz virou meia, né? Ali no lugar da Arrascaeta e ele entrou ali. O Gerson é o jogador de condução de bola. É o jogador que, sabe, que é mais lento. É o estilo de jogo dele, que é o que a gente não tá precisando nesse momento e nem quer, né? Bora ver o que tem a dizer o nosso membro do Clube Coluna. Se você não for membro, faça como o Yuri Reis. Clica aqui embaixo e seja membro. Fala aí, Yuri. Salve, salve nação, boa noite Túlio, boa noite produção, boa noite Simon, boa noite galera do chat. Aqui quem fala é o Yuri Reis, estou diretamente de Petrolina, né? E aí eu venho aqui fazer um desabafo, né? E em forma de também questionamento para vocês, né? E também para o Tite. No sentido de que o Tite fala muito, né? De que ele é um paizão, de que ele acolhe os jogadores, né? Que ele tá sempre preocupado com o mental do jogador, né? Tanto que, poxa, ele avaliou o psicológico do Gabigol quando ele voltou ontem, né? Além de avaliar a parte física, né? Que ele tem competência para avaliar a parte física, né? A parte psicológica ele não tem. Até onde eu sei, o Tite não é formado em psicologia, né? Então, só dele ter feito isso, né, já tá 1000 vezes errado. Mas a reflexão que eu deixo é a seguinte: se ele fala de um time que é tão conectado, né, que tem um mental bom, que joga pra frente, que joga bola, cadê esse time? Né? Que futebol é esse que ele tá vendo nos treinos que não tá acontecendo no jogo? Né? O que tá acontecendo, né, de diferente do treino para o jogo? Né? Então, há de se questionar. Será que os jogadores estão pensando muito no que deve fazer e deixando de fazer o que deve ser feito? Bom questionamento do Yuri Reis, futuro psicólogo né, do esporte e É. tal. E. Túlio, você quer responder o Yuri? Cara, assim, é aquilo que eu tava até falando mais cedo sobre a questão, né, a imprensa hoje, né, e o Flamengo, a gente sabe que a diretoria não gosta de imprensa, não pode acompanhar o dia a dia, né, o treinamento, isso é muito importante muitas vezes pra gente falar da questão do dia a dia, né, entre o que o Tite vem desenvolvendo durante os treinamentos e aí, lógico, por conseguinte, os jogadores também, né, pra falar. Porque, de fato, os questionamentos do Yuri, né, são ótimos, mas só o Tite vai poder responder ao Yuri. Né? Não tem como a gente... Eu, sinceramente, por exemplo, a gente estava falando mais cedo do Matheus Gonçalves, né? E o Tite já falou isso abertamente. Né? Ele não só fez na prática, como ele abertamente ele colocou o Matheus Gonçalves, a vez ele jogando mais por dentro. O Vitor Hugo, que a gente sempre viu se destacar, principalmente em 2022 com o Dorival, jogando pelo meio, né? Ali como 8, como o Rafa colocou muito bem, lembrando de uma entrevista dele na Flá TV, o Tite vê ele jogando pelos lados. Então, assim, são várias questões que levam a gente... Pô, será que no treino o Matheus Gonçalves tá jogando a lá Arrascaeta e a gente não tá vendo? Será que nos treinos o Vitor Hugo tá jogando a lá Bruno Henrique e a gente não tá vendo? Não tem como a gente responder, eu não tenho base para isso. Eu tenho base no que eu já vi e vejo. Já vi o Vitor Hugo jogar muito bem, atuando como meia, sempre como meia, e o Matheus Gonçalves idem sempre jogando, né, pelos lados, né, principalmente pelo lado direito. Então, assim, só o Tite poderia responder o nosso querido Yuri Reis, Simon. Vamos para as notas, então, ó. Galera que está acompanhando aqui a live também pode deixar sua nota que a gente vai ler na sequência de cada jogador. Eu e o Túlio demos... Ó, antes de dar notas, chegou um superchat, Túlio. Alexandre Dutra. Opa. Superchat tem prioridade, a gente para tudo Com para ler o certeza. Alexandre. Ele falou, eu sabia que esse jogo é entediante de marcar gol, seria, né? Entediante de marcar gol, e a diretoria precisa contratar o treinador ofensivo que sabe as estratégias. Quero que o Flá volte a jogar bem. Valeu, Alexandre Dutra. Tamo junto. Obrigado pela participação. E, como diria Lédio Carmona,
Estávamos esperando mais um jogo insuportável, né? Simon Lédio Carmona. Não, lá de Carmona, lá de Sport TV. Que jogo insuportável. O que você está esperando hoje? Essa é clássica. Valeu, Alexandre. Obrigado. Obrigado pelo superchat. Galera que quiser mandar superchat também pelo pix@colunadofla.com, fique à vontade. Ajuda demais o canal Coluna do Fla. Ó, notas da partida. Queremos saber as suas notas. Matheus Cunha, nota 6. E Túlio também, nota 6. Olha aí, empatamos nessa, Pato. Varela. Diga. Acho que não foi a gente... exigido, né? Coitado. Não, eu acho que a gente não teve praticamente quase... A gente teve poucas discrepâncias aqui nas notas que a gente deu. Ficou mais equilibrado hoje. Varela, eu dei nota 5, Poeta Túlio deu nota 4. Varela, foi mal, Túlio? Cara, o Varela, ele não sobe. Tem um lance, depois vocês procurem, que é um dos poucos lances em que o Varela, ele parte pra cima dos defensores do Amazonas. O Gerson o De La Cruz, acho que toca pro Gerson, e aí o Gerson fica assim olhando pra ver pra quem ele vai tocar, no lado direito. E o Gerson faz o posicionamento assim, faz assim com o braço, ou seja, tipo assim, passa a Varela, né? Tipo assim, livre, tava um corredor do lado direito do ataque do Flamengo. Cara, o De La Cruz tá do lado e ele tipo assim, ele começa a dar uma bronca no Varela. Tipo assim, meu irmão, tu tem que passar, tu tem que ir pra lá. Então eu acho que assim, defensivamente o Varela não comprometeu, não teve nenhum absurdo, mas ofensivamente ele é um dos responsáveis, independente de quem jogar ali na frente. Pode ser Lohan, pode ser Luiz Araújo, pode ser quem for. Ele não ajuda no apoio. O Lohan hoje, inclusive, eu sei que tem muita galera criticando o Lohan, mas vocês podem reparar que o Lohan ele tem um volume de jogo muito grande, porque ele é um jogador que atua pelo lado, mas ele busca ele corta por dentro, ou seja, ele vai encontrar alguém ali. Ele vai encontrar o próprio Gerson, muitas vezes vai ser o De La Cruz, ou o Arrascaeta quando tiver. O Luiz Araújo, ele corta por fora. Então, muitas vezes ele precisa desse apoio e o Varela, mais uma vez, deixou a desejar nesse apoio ofensivo. Próxima nota. Ei, produção, que isso? Tá me trollando? Eu vou ler a nota, o cara tira da tela. Ele quis colocar em destaque, pô. Eu não quero estar em destaque aqui. O destaque são os membros do Clube Coluna. Nós somos meros coadjuvantes aqui no canal Coluna do Fla. Ó, próxima nota, Fabrício Bruno. Eu 5, Túlio 4,5. Léo Pereira, eu 5, Túlio 4,5. Então deu pra ver que foi aquela média que não fede nem cheiro, assim, né? Sim. O Vinha, eu dei nota 6, o Túlio deu 7,5. Foi a maior nota, hein, Túlio? Assim, o Vinha, até a gente viu aí um pouco o termômetro na hora do não foi o seu brabo. Brabo do jogo, engraçado isso, né? Não foi o meu Ele ganhou uma nota, mas não foi o melhor do jogo. Eu achei coerente, como sempre. Não, mas padrão, Poeta Túlio. Não, eu geralmente aqui, dificilmente eu coloco ali o jogador com a maior nota como o brabo do jogo, porque eu vejo como situações distintas, entendeu? Mas o Vinha, pra mim, ele atuou muito bem, inclusive na hora da gente tava falando do brabo, muita gente colocou o Vinha. Você vê que é um lateral de muita qualidade, e ele tem muito essa característica de ser um condutor, né, da bola. Ele não é velocista como o Ayrton Lucas, né? Então mas mesmo assim hoje foi talvez, né, na minha opinião, ao lado do Lohan, do Bruno Henrique, um dos poucos jogadores que tava indo pra cima e criando alguma coisa. Então, assim, eu gostei muito da atuação. Pra mim, a melhor atuação do Vinha com a camisa do Flamengo. Saga que a mãe falou, Túlio herência, que a coerência do Túlio é particular, é peculiar, só ele. Ele tem um tipo de coerência que só ele entende. Só eu. Criaram um negócio. O jogo que o Flamengo ganhou, o Simon Ledo deu 2 pro técnico. No jogo que o Flamengo perdeu, ele deu 5. Que coerência é essa, gente? Porque nem sempre é culpa dele, né? Você é responsável por me rotular aqui as minhas notas. Túlio tem várias notas suas muito hiper questionáveis. Túlio Herência diz que o melhor da partida não ganha a maior nota. Eu coloco. Tá certo, mas aí. Mas aí, pô, então, se fosse assim, a produção não pediria. Rafael diferente. Bittencourt, membro do Clube Coluna, que daqui a pouco vem pro ar também. Rafael mandou sua análise da partida. Opa! Aqui os membros que mandam, né? Rafa Bitt. Se os membros quiserem tirar o Túlio, quiserem que eu saia, a gente sai e eles entram aqui, que eles que Faz mandam isso nessa não, parada. Isso é o dia hoje é o dia do trabalhador, hein, rapaziada? Proletariado, hein? Ajuda nós. Já diria Léo José, não é o dia do trabalho, é o dia do trabalhador. É o dia do trabalho, mas é o dia do trabalhador. Léo José tá certo, pô.
Bora lá. Ô, produção, põe o superchat que tem prioridade aí do Alexandre Dutra na tela que a gente vai parar. Superchat. Opa, aí, paramos as notas. Pausa nas notas pro superchat do Alexandre Dutra. Coluna, ainda não tô nessa de hashtag fora Tite. Porque se o Flamengo der ruim na Libertadores e na Copa do Brasil, aí sim o circo vai pegar fogo nas arquibancadas, disse o Alexandre Dutra. Eu também acho, eu falei hoje no pré-jogo, inclusive, Tulio, não é momento ainda de pedir a cabeça do Tite. Eu acho que o Tite ainda tem chance de mudar a postura de jogo. Sim. Ele tem Eu concordo. experiência, ele tem, né? Ele tem tempo de bola, ele sabe o que a torcida espera. Ele tá insistindo no que é o mais seguro pra ele até então. Mas se ele não quiser ver a cabeça rolando, até porque ele é um cara inteligente, sabe que várias já rolaram de 2019 pra cá aqui no Flamengo, ele vai ter que dar uma coçadinha, ou logo ele vai ficar desempregado. A gente, vai lembrar que ano passado a tolerância, isso falando por parte da diretoria, com o Vitor Pereira foi gigantesca, a tolerância da diretoria com o Sampaoli foi gigantesca, e, na minha opinião, são técnicos muito inferiores ao Tite. Não dá nem para colocar na mesma prateleira. Analisar a carreira, trabalho em seleção, que o Sampaoli teve na Argentina e o Tite teve na seleção. Não dá para comparar em nada. Então, para mim, seria incoerente eu chegar aqui e o Tite talvez com o mesmo tempo né, isso pegando o ano, tá, gente? Não tô contando com o ano passado. Com o mesmo tempo de Vitor Pereira, né, que chegou ali mês de maio, principalmente depois de perder o Carioca, né, na Berlinda, e falar assim, não, vou tirar o Tite, e o Tite ganhou o Carioca. Então, eu ainda tô dando esse tempo aí. Eu acho que o maior problema do Tite, já falei isso aqui, vou repetir, é o planejamento que ele adotou nessa questão aí de poupar jogadores. Eu acho que ele estava repetindo o time bonitinho no Campeonato Carioca, e isso é muito importante, né? Se fala... Porque, gente, rapidinho, sabe? Só me alongar rapidamente, porque quando falam... a gente usa muitas vezes o Jorge Jesus como referência, e a galera fala assim, mas a diretoria, né, agora tá no negócio. Não, mas o Jorge Jesus trocava de 3 a 4 jogadores. Você colocar isso, você só valoriza mais ainda o Jorge Jesus. Sabe por quê? O elenco do Jorge Jesus era muito mais curto do que o elenco de hoje, gente. Eu falo pra vocês, o Jorge Jesus tinha substituições certeiras. Quem entrava no time do Jorge Jesus? Lincoln, Vitinho e Diego. Aí, às vezes, ele revezava, botava o Pires da... Agora entra o Wesley pra resolver. Ele reservava, botava o Pires. E vai lembrar que agora a gente tem 5 substituições. Na época do Jesus eram 3. Durante a passe. Muda meio time. Então, assim, o Tite, pra mim, ele se perde nessa. Porque, cara, assim, eu sou um cara muito da leitura, eu sou um cara que. Eu gosto de ler literatura, gosto até de alguns tipos de música que consideradas talvez clássica, né, pro que a gente ouviu. Mas nunca esse papo de ficar pagando de arauto da intelectualidade, de olhar o futebol somente com esse pé de tática, muito dessa... Pra mim é a pior coisa que tem. O Tite é desse cara. Ele gosta de, sabe, é tudo muito, né, aquele tom professoral. E assim, cara, ele se perde no próprio personagem, a verdade é essa. E ele tá se perdendo. E você colocou muito bem, sabe? Se ele não tomar ciência, essa diretoria do Flamengo larga a mão do parceiro, amigo. Se ele não tomar... Você tava falando isso na hora que eu tava lendo aqui a manchete do portal com a torcida gritando, ei, Tite, vai tomar caju? E aí você falou, se ele não tomar, bem na hora, assim, meu cérebro completou. Ainda bem que não fui eu. Ô, Túlio, Rafael Bittencourt, membro do Clube Coluna, pediu um beijo aqui pra dona Raquel Bittencourt. Um beijo pra dona Raquel, a mãe do Rafael. Raquel e ele vai aparecer agora na tela aqui. A gente brinca que o Rafael Bittencourt, o Rafa, carinhosamente o apelidou de Rafa Beach, é o nosso Rafa querido. Que ele tá me criticando aí as notas aí, mas tá tudo certo, Rafa Beach. Tamo junto aí, você é parceiro. Tá no caminho certo. Rafael Bittencourt, critica o poeta, que você tá no caminho certo, é o caminho da coerência. Bora ouvir o Rafael Bittencourt e sua análise da partida de hoje. Salve, galera do Coluna, beleza? Rafael Bittencourt aqui falando. Então, cara, eu queria só entender por que essa implicância desse técnico de sempre tirar o De La Cruz. Não entendo. Por quê? Ele joga pior do que o Gerson, por exemplo? Eu não entendo essa substituição. E eu gostaria muito que a bancada aí, a galera do chat aí pudesse
entender junto com a gente aqui, tentar descobrir por que ele sempre insiste em tirar o De La Cruz. Se ele é titular incontestável, por que ele tem que ficar sendo substituído sempre? Isso não faz sentido. E sempre entram jogadores que jogam pior do que ele. E uma outra questão também é que vocês observem que todos os jogadores pioraram de produção desde que o Tite chegou. Salve, salve, nação. Grande Rafael Bittencourt. Ó, o poeta dele tá no escuro, tá mais escuro que o Rafael Bittencourt ali. Eu estou aqui, hein? Só pra dizer que eu estou aqui. Você tá aí, fantasminha. O Túlio tá no Maracanã, o Túlio é sempre o último a sair do Maracanã. Os caras apagaram tudo aqui, mano. Tipo assim, só tem uns corredores acesos e tem gente ainda, não tem só gente. Produção muquirana, podia comprar uma plaquinha de LED aí pra dar uma iluminada, né? Mas nem isso, não deve ter carregado a placa. Tem alguma coisa assim, a produção tem luz, mas eu não entendi, porque ainda tem gente aqui. Eles não costumam fazer isso. O pessoal quer dormir cedo, hoje é feriado. Deixa eu ir mais pra frente aqui, que eu fico parecendo aqui, ó. Rafael, a gente tava criticando isso, né? Sai o De La Cruz e não sai o Gerson, por exemplo. Né, ali no meio e tal, e não dá nem pra dizer, meu amigo, que não, mas porque você não ia perder o poder de marcação. O Gerson não tem poder de marcação a mais que o De La Cruz. O De La Cruz ajuda muito mais, inclusive na recomposição. Não existe, só se ele tava morto e pediu pra sair. Eu não vi pedindo pra sair. Então, eu também não consigo entender por que tirar o De La Cruz. Virou um hábito do Tite, e eu tô achando que o Tite privilegia a saída do De La Cruz porque ele movimenta demais o jogo. O Tite não gosta desse ritmo muito acelerado. É muito nervoso, ele quer um time mais apático, toca pro lado e tudo mais. Próximas notas, enquanto o Túlio põe a luz ali. Posso só fazer uma observação, enquanto o Rafa estava falando aí. Cara, eu tava olhando aqui, no meu caderninho aqui de anotações, de fato, cara, eu não consigo encontrar uma partida, eu já tô aqui, ó, em Nova Iguaçu e Flamengo, em que o De La Cruz tenha jogado 90 minutos pelo Flamengo. Ele, todo jogo, ele é substituído, cara. Todo jogo. Boa observação. Inclusive, vale até vale a pauta, né? Vale a pauta que todo jogo o De La Cruz, perdão, Superchat. É substituído. Todo jogo aqui, ó. Fla-Flu, De La Cruz substituído. Impressionante, cara. Não dá pra entender. É uma pautinha até boa. Alexandre Dutra mandou um superchat, falou, tô gastando dinheiro demais. Você não tá gastando nada, você tá contribuindo com o time Coluna do Fla. Alexandre, fica à vontade, solta a mão aí que não tem problema nenhum. Ele falou, a última só pra vocês saberem, o jogo contra o Bragantino vai ser difícil porque vai ser em São Paulo e o Fla vai tomar pressão em Bragança. E obviamente, né, Túlio, o time do Bragantino é muito superior ao time do Amazonas, né? Um time mais organizado, um time nível Série A, que já deu trabalho ano passado e que esse ano vai apertar bastante também, né, Túlio? Com certeza, o time, inclusive, historicamente, se a gente olhar esse novo Bragantino aí, sempre deu trabalho pro Flamengo, né? Inclusive lembro um jogo em 2021 ou 2020, ou foi em 2021 com o campeonato de 2020, não lembro, que os caras venceram na nossa casa, aqui no Maracanã, né? Agora a gente vai jogar fora, e sempre foi difícil de enfrentá-los fora de casa, então vai ser um jogo bem difícil, e assim, eu tenho que concordar com o Alexandre Dutra É bom quando o cara faz superchat, ele, né, como sempre aqui, a nossa audiência qualificada sempre tá com a razão. E mais uma vez aí o Alexandre Dutra falando o correto. Simon, só um detalhe aqui, tava procurando. Eu acho aqui que o último jogo em que o De La Cruz jogou 90 minutos, tem que confirmar, acho que foi o Fla-Flu de 9 de março, cara. Que foi eu joguei aqui na redação, o Pedro Paulo Catônio falou que ele terminou o jogo contra o Botafogo. Contra o Botafogo ele terminou? A derrota, 2-0. Já pedi aqui pra produção levantar, pra reportagem também. Deixa eu ver aqui. Flamengo e Botafogo. De fato, no Botafogo ele jogou 90 minutos. O De La Cruz, ele é o homem do sol. Mas mesmo assim é um dado curioso, Simon. Ele é um dos jogadores mais substituídos do time. Antes desse jogo contra o Botafogo, que foi no dia... aqui, ó, deixa eu pegar certinho. Porra, meu caderninho dobrou aqui minhas anotações. O Pedro Paulo Catônio, nosso editor do site colunadofla.com, PP Catônio, já respondeu na hora. Aqui a equipe é fera, né, cara? Ele falou, o De La Cruz completou 4 dos 18 jogos em que entrou em campo. 4 somente. Botafogo, Goianiense, Fluminense e Boa Vista. Foram 4 jogos. Muito pouco, de 18. Né?
E aí, ó, se a gente for olhar, ó, ele jogou 90 minutos no dia 28 de abril, o outro jogo tinha sido no dia 9 de março. Ele levou mais de um mês pra ele voltar a jogar 90 minutos. Entendeu? Então, assim, e como foi colocado, é um destaque da equipe, né? É um cara que assim, hoje, por exemplo, ele não estava bem, mas é aquilo que o Simon falou. É um cara que entrega muita vontade, muita velocidade, né? Ele tem a postura do jogador de La Cruz, a característica é aquela que já agrada a torcida de cara, porque é o cara que, se tecnicamente ele não tá funcionando, ele vai na raça, né? E aí o cara, incrivelmente, é sempre substituído. Ó, produção. Vou pedir pra produção até colocar na tela daqui a pouco. Faltam as outras notas ainda. O Túlio tinha dado 7,5, a maior nota pro Vini, embora o Vini não tenha sido o melhor jogador pra ele, vale sempre ressaltar isso, essa coerência. Eu dei 6 pro Alan, o Túlio 6,5. O Gerson levou 4, do Túlio 3,5. O De La Cruz 6, o Túlio 4,5 pro De La Cruz, e o Lohan eu dei 6 e o Túlio 5,5. Eu queria destacar aqui o Gerson, Túlio. Você tinha colocado o Tite como chuteira apertada, né? Foi uma homenagem ali ao treinador. Mas dos que estiveram em campo, o Gerson, apesar de ter levado a menor nota, foi o pior pra você ou tem outro pior com a maior nota aí? Só pra eu entender uma coisa aqui. Pra mim, o Gerson foi... Sabe o que eu vou fazer agora? Quando a produção me mandar lá, chuteira apertada, eu falar assim, olha aí o cara que eu dei a maior nota, que é automático, entendeu? Mas, pra mim, o Gerson foi o pior jogador do Flamengo, assim, disparado em campo. O negócio Então é a postura, aquela postura ali que não dá pra entender, né? Displicente, preguiçosa, uma postura de quem não tá afim de vencer. Uma postura, a postura que ele passa pra mim é: o resultado que vier tá bom. Sim. Conformista. Tá bom, eu vou me matar pra quê? O saláriozão tá caindo gordão lá no final do mês, né? Não atrasa. O Flamengo atrasa pagamento de jogador hoje, Túlio? O Túlio deu uma travada. Eu falei atrasa, o Túlio trava. O Flamengo não atrasa. O cara sabe que mesmo que ele jogue bem, não jogue, vai ganhar em dia, ganha uma grana boa, ganha uma grana alta. Então não existe, né? Parece uma falta de comprometimento, uma falta. Sério, é desconcertante. O Rafael Bittencourt, o Celso Carvalho, membros do Clube Coluna estão por aqui, também o Saga Camui, Franklin Cabral, Sérgio Santos, Jefferson Milton, na realidade, Normalice de Souza, Zaraba Oliveira, Franklin Cabral, PA de BN. Túlio voltou? Ou mais coerente? Poeta, Túlio, você tinha travado aqui. Não, eu não sou o mais coerente, eu sou o mais querido. Eu tava perguntando pra você, quando você travou aí, Aham. Tem atraso de salário hoje no Flamengo? Não. Porra, Se o time hoje jogar mal, o cara deixa de receber no quinto dia útil? Não. Se o time perder, ele deixa de ganhar alguma coisa? Não. Estão conformados, né, cara? E vai diminuir um pouquinho o salário? Não vai. Não corre, né? A gente estava conversando aqui, até falando sobre um vídeo de opinião que eu vou fazer para as redes sociais depois. O Gabriel Ungaretti estava sugerindo, sabe, destaca também que não foi só o Tite, os jogadores estão apáticos. Eu falei, concordo com isso. É claro que, quando um time inteiro não sabe o que fazer com a bola nos pés, para mim a culpa é do treinador. E hoje o Flamengo mostrou isso. Porém, somado a isso, está a apatia do time. Voltamos a ver aquele time que, tipo, tanto faz. Né? O time quando estava insatisfeito com o Sampaoli, que tocava a bola para o lado e para trás. O time que estava insatisfeito lá com o Vitor Pereira, tocando bola para o lado e para trás. É um time do tanto faz. O famoso, Túlio, arame liso, que foi um termo que se popularizou aí nos últimos anos, né? Que não machuca ninguém, desde o Zé Ricardo, acho que se fala disso, né? O arame liso, não vai, pode passar que não machuca, não arranha, não faz nada. E é isso que revolta o torcedor. Se hoje a gente tivesse ganhado de 1-0, não tivesse goleado, mas a gente visse o brio, sangue nos olhos, jogador ali, ó, disputando bola, Carrinho, Gerson correndo, Pedro, né, pulando ali. Cara, tu acha que o torcedor não ia estar satisfeito, não ia estar feliz de dizer, pô, pelo menos o time brigou. Foi 1-0, mas brigou. Né? E lá a gente resolve. Mas não, cara, aquela sonolência, aquela preguiça. O Eider France falou, o Gerson combina mais jogar no Amazonas, o bicho preguiça. Tem que tomar cuidado para não ficar lá, né? Porque olha, é um peso na chuteira ali que é absurdo. Celso Carvalho também tá mandando aqui participação, Bruno CDS, Saga Camui, Rafael Bittencourt. E a gente, produção, vai ter a coletiva do Tite ou não?
Cadê a produção, Túlio? Pergunta aí se vai ter coletiva do Tite. Tá Vai esperando sim, aqui. vai sim. É que o Tite demora mesmo, né? Ele demora pra chegar na Pra coletiva desistir. e a coletiva dele demora também, né? Que é uns 40 minutos de coletiva, ele bota todo mundo pra falar, aquelas coisas, aquilo que eu falo. Coloca todo mundo pra falar, né? E fala muito. Gente, olha só, quem acompanha futebol, a maioria é o povo, é o povão, meu irmão. O cara não tá ali a ficar, né, com aquele, né, o linguajar rebuscado, aquela construção de raciocínio muito rebuscada e tal. O cara não entende aquilo ali, meu irmão. O cara tem que ser simples e claro, é igual jornalismo. Jornalismo, você tem que ser simples, objetivo e claro. Você não vai ficar... Por exemplo, eu não vou usar no jornalismo, vou fazer um texto jornalístico, as mesmas palavras que eu uso quando eu vou escrever poesia, pô. Não tem como, é impossível, né? Então, assim, o cara fala que parece que não é pro público entender, parece que ele não tá falando com o público, né? Parece que ele não tá fazendo uma coletiva de imprensa, parece que ele tá fazendo uma palestra para futuros treinadores, que são pessoas que, mesmo dentro de um senso comum, já entenderia o que ele vai falar. Então, assim, é um negócio tenebroso, cara. Desculpa, mas... É tenebrosa as coletivas do time. Teve o Bernardo Ramos, que é jornalista, né, Túlio? Postou ali no Twitter uma coisa muito sagaz. Ele falou assim: o jogo está com a cara da coletiva do Tite. É isso aí. Uma bela definição, né? Aquele negócio Ótima. cansativo, lento. O Rafael Bittencourt falou que imagina a conversa dele no vestiário. Blá, 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 blá. O jogador não entende. Sabe aquele negócio de quando alguém tá falando com você, que você já tá quase dormindo, cochilando, aí você fica ouvindo aquela voz distante, falando com sono. E, Túlio, acabou que o chamariz do jogo de hoje era a volta do Gabigol, né? Uhum. Passou batido? Apagado, Gabi? Como foi o Cara, desempenho do Camisa 10? eu vou te falar uma parada que, assim, acho que eu, né, até ali quando a gente tava analisando um pouco mais sobre o chuteiro apertado da partida que eu botei o Tite, ele colocou o Gabigol, né, e ele botou o Gabigol enfiado no meio dos zagueiros do Amazonas. Então hoje o Gabigol, lógico, a gente já criticou várias vezes, o Gabigol quer ser camisa 10, quer ser o Arrascaeta, que quer ser o Zico, ele não tem essa característica, mas quando você tem o Pedro, que já tá prendendo 2 zagueiros, você colocar o Gabigol ali pra ser mais um, e o time sem criação alguma, vai pecar. Assim como o Pedro, como eu disse, que até teve uma vai exagerada no momento que ele foi dominar a bola e errou o domínio e tal, errou um domínio durante o jogo e acabou sendo vaiado. O Pedro não tem culpa de que a bola não chega nele, cara. A bola pra chegar nele a gente depende. E o Gabigol mesma coisa, ainda mais jogando enfiado no meio dos zagueiros. Então o Flamengo, o Gabigol se enfiou no meio dos defensores do Cuiabá, ficou preso. Então eu acho assim, a atuação do Gabigol não foi nada brilhante, tal, a entrada dele incendiou a partida, mas, minha opinião, foi muito mais por culpa do treinador, dentro da sua estratégia adotada ali para sua entrada, do que propriamente pelo próprio Gabigol. Que nos momentos em que ele foi acionado ali, que ele tocou e tal, ele não teve, né, nenhum lance que, tanto pro bem como pro mal, que não chamasse atenção, né? É como se ele não tivesse praticamente entrado. E detalhe, né? Uma coisa que eu questionei, inclusive, na entrada dele é por que ele tirou o De La Cruz naquela hora, né, cara? Ele substituiu o De La Cruz pelo Gabigol. O Gabigol, a gente talvez tenha... o que mais se fala é que quando ele começou a jogar mais recuado, foi quando ele começou a se perder, né? Sumiu o futebol do Gabigol. Quando ele jogava mais avançado, ali era onde ele decidia e tal. E aí, quando ele faz isso, ele joga o Gabigol lá atrás. O Gabi teve que voltar. A gente ficou vendo ele correndo ali no meio de campo pra criar justamente onde ele não rinde. E como você lembrou, ele tirou o De La Cruz, que mesmo não estando bem hoje, vamos dizer assim, é um cara que é o cérebro, né, do time, é o cara que tem condição de verticalizar um passe, de achar um atacante livre, né, um espaço que ninguém vê. É impressionante a visão de jogo do De La Cruz e a qualidade do passe. Ele tira esse jogador, ele coloca o Gabigol, e eu até achei, falei, porra, mano, ele vai colocar o Gabigol pra jogar com o Pedro, ele vai colocar o Gabigol mais atrás, vindo de trás e tal, jogando como meia. Já fiquei meio assim, ressabiado. E aí, cara, você precisa acreditar em mim, não. Olha o jogo, vai ver o Gabigol enfiado, né, lá, encaixotado no meio dos zagueiros. E aí você acabou tendo ali um buraco no meio que ele tentou consertar com a entrada do Matheus Gonçalves, que estava caindo pelos lados, mas também caía por ali por dentro. E o time ficou sem criação nenhuma, ainda com o Igor Jesus, a gente vai falar dele aí, não entrando bem, a coisa se complicou totalmente, né?
Falhou ali o Tite também na hora de alterar, né? Esperou pra caramba pra colocar o Gabigol e fez isso. Sabe que a mãe falou, o pessoal tava no shopping, não entendi porque o Rossi não jogou. Foi pela escolha do técnico? Foi escolha do treinador, né? Escolha dele. Poupar. Poupar é a palavra, né, de ordem hoje no Flamengo, né? Eu não acredito que o Rossi foi o cara que menos... Hoje é o dia do trabalhador, o Rossi foi o cara que menos trabalhou no Brasil esse ano. Então, porra, não deve estar com desgaste nenhum, né? Ele foi a opção técnica dele. Nem gol o cara tava levando, né? Então... Foi lá e foi poupado hoje. Não tenho o que reclamar. Celso Carvalho, membros do clube. Celso falou, o Ministério da Educação vai criar uma nova cadeira para as aulas de formação de níveis médio e superior. A matéria será Titiência. A ciência do Tite. Boa. A impressão que fica é, o Tite tem a sua panela, disse o Rafael Bittencourt. Será que o Gerson faz parte dessa panela? Que o Gerson de capitão ainda, cara. Qual é o exemplo? O capitão não é só o cara que reclama com o juiz, não é só... O cara é o líder, né? É aquele cara que o outro jogador, principalmente o jovem, tá vindo atrás e fala, pô, é nesse cara aí que eu vou me espelhar. Esse é o exemplo que eu quero seguir. É um líder do time, né? Cara, ó, eu vou te falar, assim, vamos botar aqui, antes do Gerson, né, o BH já foi capitão e tal, no time que entrou hoje, o capitão ou é Fabrício Bruno ou Léo Pereira, que, na minha opinião, são dois caras que eu vejo com espírito de liderança, de gritar, de falar. O Pedro não tem, Lohan muito menos, garoto, De La Cruz, pra mim, não tem, né? O Alan, chegando agora, o Matheus Cunha não vai ter, olha aí, vamos lá, Titiense aí. Bora lá. Chegou com o Matheus Bach ali, seu filho, bora ouvir. Pô, o Matheus tem um ombro desse tamanho, né? Olha só. Boa noite. Cara, Boa noite a todos. Ele tem uma cabecinha pequena, um ombrão assim. Tinha que fazer uma mescla aqui. Ele ceder um pouco de ombro pra gente, né, Pedro? Ele tem um boneco aí que tem um desenho. Tem um cara que é assim. A sua insatisfação com a atuação do time. O time passa por uma fase não muito boa, vinha de 3 jogos sem vencer. Hoje, pegando um time de Série B, a torcida aguardava não um resultado em si, mas um desempenho, uma atuação melhor. E hoje, praticamente, o Flamengo, lance de perigo, só teve o gol. E o que está faltando para esse time que tem, reconhecidamente, a maioria das pessoas, o melhor elenco do Brasil, praticamente 2 times do mesmo nível? O que está faltando para o Flamengo ter mais poderio ofensivo, mais criatividade? Hoje a atuação foi muito burocrática. O que você acha que está faltando? A torcida hoje vaiou o time no final do jogo, um pouco antes do final, depois no final, gritou, acabou o amor. Como é que você entende todo esse momento do Flamengo? Boa noite. Boa noite. Todo esse contexto que tu colocou, não fez uma boa partida. E tem que assumir isso, principalmente o processo criativo ofensivo. Eu não vou me reportar situações anteriores de jogos, porque nós já conversamos sobre eles, né? Já trouxemos essa situação. Para ele, o jogo teve abaixo. Teve abaixo. Ele teve na capacidade de finalização, na capacidade criativa, na largura do campo, nas jogadas individuais, ele teve abaixo. E tem que assumir, e eu estou assumindo essa situação, e nós temos essa consciência, sim, que teve abaixo. Trabalho. Não tem outra forma. A sequência, quando é uma retomada que tu vem com duas derrotas, Cícero, com a grandeza do Flamengo, com toda essa expectativa que vem, naturalmente, o grupo também, humanamente, ele sente. Uma retomada, ela vai te dar uma melhor condição. Ela tem uma retomada de atletas, ela vai te dar como opções. Falando a verdade, então, quando tu tem Arrasca fora, quando tu tem Eric fora, quando tu tem Nico, Varela e que entraram no jogo, a gente tendo cuidados com eles, Nico, Varela e Cebola fora, também perde esse poderio todo, né? E a relação de confiança, ela se perde um pouquinho também. Tite, Matheus, boa noite. Thiago Lima, do GE. Tite, na última coletiva você falou que a equipe precisava dar um passo atrás, né, para melhorar as atuações. Eu queria que vocês pudessem explicar o que seria esse passo atrás, na visão de vocês. Se você acha que a equipe conseguiu fazer isso hoje. Passo atrás é trabalhar fundamentos. Quando eu fiz uma analogia
ao Jordan quando tu tem, e é do livro dele, e é do livro que às vezes eu passo para os atletas, quando a confiança não vem, aquela criatividade natural de reprogramação de movimentos, ela acontece. Quando ela não está acontecendo e que tu tem 2 derrotas, daqui a pouco fica um pouquinho mais precavido. Quando esse passo atrás, não é jogar menos, é ser simples e objetivo. Ainda queríamos, não atingimos isso. O desafio agora passa a ser Red Bull, né, no próximo jogo. Tite, aqui à tua esquerda, aqui, Matheus, boa noite para os dois, para a comissão técnica do Flamengo. Tite, para você uma curtinha, se não está dando certo do jeito que está, se você admite mudar o esquema tático do Flamengo, de repente, para o 4-4-2. E para o Matheus, lá nos Estados Unidos, você comandou vários trabalhos de finalização, vários trabalhos ali com o time do Flamengo. No começo da temporada, o Flamengo apresentou problemas de finalizações, depois deu uma melhorada e agora a gente volta a ver dificuldades. O que você acha que pode ser feito? Você que é um cara que trabalha mais diretamente nessa parte com os atletas, para que o Flamengo volte a conseguir finalizar com mais qualidade. Do sistema 4-4-2 nós buscamos hoje. E eu faço agradecimento àquilo que eu fiz para o Gabi lá dentro do vestiário, eu faço publicamente o que ele merece. Não vinha treinando normal, mas a necessidade do jogo, eu entendia que ela era importante, ter um jogador do peso dele para trabalhar com dois atacantes, né? Mesmo ele passando bastante tempo. Então, ela teve o meu agradecimento em relação a ele, fora toda essa mobilização que ele traz com o torcedor também, esse astral legal. Fica o agradecimento, ele está sem estar treinando o suficiente, mas a necessidade o fez. Então, nós trabalhamos com 4-4-2 numa parte do jogo, na medida que o Nico já estava se queixando da panturrilha no intervalo, né? E a gente deixou mais um tempo para que pudesse mais esse tempo do risco de não estourar. Eu já citei os 3 jogadores que a gente estava cuidando. Tá? Quanto ao processo ofensivo e de finalização, encontrar melhores maneiras que a gente possa trabalhar algo que vai acontecer no jogo, mais próximo e parecido para o que vai acontecer no jogo, a gente projetando no pouco tempo que a gente tem para trabalhar, né, com esse calendário que vem, e aí nos resta, nesses momentos que a gente tem, procurar aprimorar, trazer situações que eles vão tirar proveito e que a gente tem que melhorar. Tite, aqui, Isaac Flavoz. Muito se falou do jogo passado da questão que envolveu ali minutagem, poupar jogador, aquela questão da fisiologia, e hoje a gente fala da performance ruim mesmo com a vitória. E você tem um aspecto bem marcante, que é a questão emocional, e é um dos 3 pilares ali que sustentam o time também. E nos torcedores, no geral, quando a gente vai entrevistar e vai falar com eles estão cobrando muito essa questão emocional. Não se vê jogadores se falando, jogadores se cobrando, aquela emoção, e muitos percebem isso nos times adversários. O que fazer numa situação como essa? Como mudar a moral? Seria a moral, a emoção hoje, alguma coisa que estaria faltando para poder ter um ingrediente de o Flamengo melhorar e mudar? Uma situação, ela é específica do jogo. Eu gosto muito senão a gente fica generalizando situações e buscando algumas outras experiências que confirmam essa. Nós vimos de 2 derrotas, isso pesa, isso gera também no atleta uma expectativa, ele é humano, de dar, de produzir já, e uma retomada de um processo de confiança também, ele requer, não só com os atletas, com a equipe toda, com a sua força toda, mas também com boa performance. O atleta quer isso, eu quero isso. Mas admitir que não foi bem no processo criativo, ele é de retomada, sim. Mas não vamos generalizar, só coloca, porque é a mesma equipe que ela fez com alguns enfrentamentos, ela perdeu um clássico agora, o Botafogo. E ela tinha feito 3 clássicos contra o Fluminense, ela tinha feito um clássico contra o Vasco, e ela tinha feito um clássico contra o próprio Botafogo. E eu vim aqui e respondi
que ela encheu os olhos no primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, que era para ter feito um placar de lateral. Ela fez talvez o melhor jogo, talvez não, ela fez o melhor jogo contra o Fluminense, no 2-0. Então, tem amostragens no momento. O momento agora ele não é um momento bom, ele é um momento ruim. Ele tem que retomar um padrão, sim. Tem que crescer, sim. A equipe tem poderio para isso, sim. Mesmo com os atletas que estão fora, sim. Desafio nosso para que essa retomada aconteça. Oi, Tite. Matheus, boa noite. Igor Siqueira do UOL. A gente sabe toda a sua experiência, anos de carreira, mas como é que você trabalha consigo em termos da sua própria confiança quando você ouve as hostilidades que vêm na arquibancada? Não sei se você consegue perceber isso dentro de campo. A gente, em determinado pedaço ali, a gente consegue ouvir alguma coisa, isso chega para você. Quanto você usa e trabalha com isso, a partir do momento que você precisa tomar decisões de uma diferença de time, né, para mudar o time de alguma forma. E eu queria entender também o que você está projetando com esse efeito suspensivo do Gabriel, o papel dele dentro desse grupo a partir de agora. Papel de quem? Do Gabigol. A partir de agora, enfim, como é que ele volta diante dessa necessidade do time de evoluir justamente numa parte da qual ele participa, que é a parte ofensiva? Como é que eu trabalho a situação emocional, cara? Ela é, ao longo desses tempos todo, ela é de respeito ao torcedor. De respeito. Sempre o foi e vai continuar sendo. Porque quando não está, o time não está produzindo, fica inquieto. E nós temos que entender dessa forma. Não tenho nada, tenho que respeitar o sentimento do torcedor. É o mesmo que quando aplaude e que fica feliz que foi campeão, ou que ganhou o clássico. É assim. Isso é maturidade. Isso é consciência da atividade. Eu tenho consciência da atividade e tenho respeito ao torcedor. No mesmo momento em que, em outra circunstância de vencer, talvez eu receba de ti uma pergunta oposta a essa. Seguramente. Oposta. Como é bom produzir o torcedor. Porque é assim. Esse é o fato real. Em cima do contexto todo. Um não ganha, grupo ganha. E ele está para dar força em relação à equipe toda. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Rodrigo Cerqueira, da TV Globo. Eu lembro que na última coletiva, após o jogo contra o Botafogo, você fez uma análise que o trabalho ele sempre começa de uma forma linear, ele sobe, ele desce, e a tendência é que ele recupere em algum momento. Mas como também recuperar o ambiente, o bom ambiente, né, que faça os jogadores também conseguirem recuperar parte técnica, parte tática, com toda essa pressão que vem de fora e com um jogo atrás do outro, né? Tem muito pouco tempo de recuperação agora para um jogo importante sábado e muito pouco tempo para um outro jogo decisivo terça-feira da Libertadores, com viagens, enfim, ambientes diferentes, condições diferentes. São desafios constantes e é para todo mundo assim. São todas as equipes de alto nível que enfrentam e que têm essa necessidade de resultados e desempenho nos diferentes campeonatos. E para jogar no Flamengo, para ser técnico do Flamengo, tem que ter essa maturidade de fazer essas compreensões, essas cobranças. Ela é, sim. E ela é desafiadora para nós, e ela é desafiadora para as outras equipes também. Oi, Tite. Oi, Matheus, tudo bem? David Sharp, do Antenados da Jogada. No primeiro tempo, a torcida vaiou após o final, né, no primeiro tempo, mas eu vi o time um pouco mais associativo, até a posse de bola foi maior, 71%, se não me engano, jogando com 3 meias, né, Gerson, Nico e o próprio Lohan. Isso é uma nova tendência, foi trabalhado, pedido por você, e no segundo tempo não teve tanto isso, o Flamengo não criou tantas chances de gol e a gente viu uma apatia muito grande, né? Uma sonolência, parece, do time. E aí isso se deve mais o que? A parte tática, que o time não se achou, ou a motivação realmente dos jogadores, a parte individual dos jogadores? Não vamos colocar motivação, gente. Senão a gente entra pro falando nessa parte, senão a gente entra pro lado motivar para jogar no Flamengo com 60 mil pessoas.
ganhando todos os salários que nós temos, não é esse daí. Ela tem, eu entendo, mas ela não tem essa. Ela tem por vezes a incapacidade, às vezes o adversário se posicionar mais atrás. Em termos táticos, eu concordo contigo. E aí algumas coisas que elas trazem boa. Lohan é grande. Lohan é jogador de futebol. Lohan joga muito. O menino. Ele vai ter a consciência, eu estou trazendo isso publicamente, mas a gente já está trabalhando a direção já no sentido dele colocar o pé no chão. É jogador grande. Então, essa formação também em cima dessas adversidades. E aí ele tem 4 jogadores no meio campo. Quando tu tem 4 jogadores assim, tu fica com mais posse, tu fica com mais jogo curto, tu fica mais com jogo associativo que tu colocasse. Sim. Em algum momento a gente trouxe, aí ele também caiu fisicamente. Aí não tem o mesmo Lohan. Aí tu tem a necessidade de mexer, aí tu coloca um jogador mais de velocidade. Depois aí trouxe o Matheus Gonçalves, que também é um jogador de articulação. Mas essas utilizações desse jogo, no que eu concordo nessa segunda parte. Pode ser, é uma variável daquilo que eu não sei quem me falou da variável tática, 4-4-2, eu tenho um jogador do lado de articulação para ter mais posse? Sim, ela pode ser sim. Sim, depois ele só pendurou, ele não pode tomar cartão. Eu coloquei, não pode, o atleta, inclusive por reclamação, mas bem também. Boa noite, Tite. Léo José, do Coluna do Fla. O Gabigol ele ficou um mês treinando em casa, né, separado. Queria saber como que está a situação física e técnica do Gabigol agora, depois que ele conseguiu o efeito suspensivo, e como que você projeta o Gabigol dentro de campo. Você citou, acabou de falar sobre a variação, né, de 4-3-3 para 4-4-2. O Gabigol, ele, no seu esquema tático, tem a opção de jogar ao lado do Pedro? Primeiro eu fiz o reconhecimento em termos físicos, aí vou até me reportar. Eu errei ter colocado ele um tempo tão grande no jogo. Isso foi meu erro. Por quê? Porque um longo tempo fora, e eu expus com todo... Mas a necessidade do jogo, ela faz. E eu não tenho problema nenhum em admitir isso. E agradeci ele até pela vontade, mas era um tempo menor que ele tinha para o jogo. E eu quis utilizar ele em tempo maior, até por essa mobilização. Então, o erro foi meu, agradeci e está aqui reconhecido. Na própria, pode jogar com 2, pode jogar ele com 9, pode jogar nessas duas variações. A última pergunta aqui. Tite, Matheus, já projetando o próximo compromisso diante do Bragantino pelo Brasileirão, quais as informações a respeito de Arrascaeta, Everton Cebolinha e Eric Pulgar, no sentido de tentar contar com mais opções, e até projetando essa sequência que vai ter em seguida um jogo no Chile diante do Palestino pela Libertadores? Os 3 fora. Os 3 estão fora. Oi? Sábado. Sábado, a pergunta foi sábado. Os 3 estão fora. Não adianta eu querer ficar... Eu não consigo trabalhar, não consigo dar uma resposta assim evasiva para coisa que eu já tenho informação. E aí não vai dizer, estrategicamente, estão fora. Nós vamos preparar a equipe com eles. Por quê? Porque a saúde deles, se colocasse, podia estourar. Mas estão fora. Já me medicaram, o doutor já passou, o doutor Tanuri já passou, pode dar mais dados para vocês. E o terceiro, quem é que era? Do Cebola também. Eram os 2 e era do Cebolinha também. Fechou. Obrigado, boa noite. Assim acaba a coletiva do técnico Tite. Tite deu aquela enrolada, tal, não sei o que você achou. Deu aquela cozinhada ali junto com o Matheus Bach e, sinceramente, não me convenceu de muita coisa, não. Rafael Bittencourt falou, boa pergunta do Léo. Obrigado, Rafa. Tamo junto. Léo perguntou sobre Gabigol, né? Eu anotei alguns pontos aqui que, para mim, foram destaques negativos da partida de hoje. A entrada do Gabigol, ele falou que errou, que era para ter usado por menos tempo. Não acho também, não achei isso. Mas ele tirar o De La Cruz quando colocou o Gabigol, para mim, foi uma falha grande. Ter escolhido o Gerson como capitão, com toda aquela disposição, e não ter tirado o Gerson, mas ter tirado o De La Cruz, também foi outra falha grande do Tite. Um time que só toca para o lado, um time chamado arame liso, né, pela torcida. E essa insistência
em pontas e não deixar o time... Ele não consegue modificar o time, né? A forma de jogar. Não dá para jogar com 2 meias e 2 atacantes, talvez, como poderia ser com o Gabi, com o Pedro, mas insiste nessas ideias de pontas. Eu acho que o Tite está se perdendo. Ele tinha tudo, tem a faca e queijo na mão, ainda dá tempo de dar a volta por cima, mas se continuar assim, se continuar insistindo, talvez daqui a pouco a gente já esteja buscando um novo treinador pro Flamengo. Olha aí, a produção colocou na tela hoje a enquete sobre o trabalho do Tite no Flamengo. 1,7% da torcida excelente, 7,5% bom, ou seja, não chegou a 10%, chegou a 9%. Razoável, 40,1%, razoável, e 50% achando ruim o trabalho. É impressionante, né? Se a gente for pegar as avaliações aqui do final do Campeonato Carioca para cá, ó, foi ladeira abaixo, uma sequência de erros, essa questão de poupar, de mexer time, coisa que o Tite parecia que vinha fazendo bem, vinha colocando o time entrosado no Carioca ali, o time evoluindo, não levava gol e de repente começou a se perder. Por isso que eu digo, ainda dá tempo de tentar recuperar. Porém, se continuar nessa toada, logo logo o Flamengo estará buscando um novo treinador e o Tite não estará como técnico do Flamengo. Espero que não precisemos chegar nesse ponto. Queria mandar um salve especial então para o Rádio Flash Web, para o Rafael Bittencourt, que está aqui também participando até agora, aqui na live. A gente, lembrando sempre que as lives do Coluna do Fla estarão disponíveis sempre também no Instagram do Coluna, então fique ligado que a partir de agora, tudo que você vir aqui, você verá também pelo Instagram. Matheus Cotrim, Aline Oliveira, Melo, Franklin Cabral, Beto Martins, Bruno CDS, Normalice, muita gente aqui criticando o Tite e o futebol do Flamengo. Pessoal, ficou até agora aí? Dedo no like, inscreva-se no canal. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais, né? O colunadofla.com não para, continua bombando lá com as notícias, novidades, redes sociais do Coluna do Fla também. Aqui no YouTube a gente dá essa pausa, mas a qualquer momento vem informação, sempre que tiver novidade você acompanha. Por isso que você precisa se inscrever e ativar a notificação, tá? Para receber tudo em primeira mão. Obrigadão, Alexandre Dutra, participou demais hoje também aqui, tá aqui no chat também, o TH. Valeu pela participação, os membros do Clube Coluna que mandaram vídeos, inclusive, foi muito bom. Isso é importante demais pra gente continuar aqui crescendo juntos. Rumo a 1 milhão esse ano aqui no canal Coluna do Fla. Galera, tamo junto, saudações rubro-negras e até amanhã. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like. Pega o link e compartilha para geral nos grupos de WhatsApp da nação. Aqui tem a maior e melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. Top 10, fatos, curiosidades, entrevistas e muito mais. É um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse